Palavra que salva e que liberta. Eu serei bem breve, irmão, para vocês não se entristecer. Amém? Amém. Então, por que não iniciarmos indo lá para o livro de Romanos? Amém? Vamos falar aquilo que Deus já colocou em nosso coração. E agora nós estaremos no capítulo de número 10. Romanos 10. Após nós fazermos essa leitura, a igreja senta e vamos aprender um pouco com o Senhor. Quietinho, viu? Capítulo de número 10, versículo por número 10 por diante. Diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crê? Não. E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Podem sentar. Cremos tão somente que Deus, através da palavra dele, ele cria uma forma de nós mesmos analisarmos e fazermos várias avaliações do nosso comportamento, do que se diz respeito não só à vontade de Deus, como o louvor que foi entoado pelas irmãs, quando insistentemente nós implicamos para que a presença de Deus ela permaneça em nossa casa, em nossa vida. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele viu uma carência muito grande, onde deixou muito a desejar a necessidade de uma igreja grande, de uma igreja enorme, de uma igreja que se multiplicava cada dia mais, de uma igreja que por outrora já era acostumada aos costumes romanos, aonde tradicionalmente foi construído um grande templo em Roma, um templo babilônico, um templo aonde os católicos eles fazem as suas orações e as suas reuniões. E eu ouvi também uma forma deles agradecer a um grupo de empresários de Roma, ao qual o comércio de Roma se estendia cada vez mais pelos pesqueiros. E o tempo era difícil e eles precisavam erguer um templo. Chegando ao conhecimento daqueles empresários, eles aí fazem uma assembleia. E o que é uma assembleia, pastor? Reunião. Eles fazem uma reunião e conclusão é que eles levantam um grande valor. E esse grande valor ele dá para verdadeiramente erguer o templo de Roma. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, por sua vez, o comando do catolicismo, eles devem um favor empresarial.
E como no ditado provérbio mundano, uma mão lava a outra. Foi criado-se uma semana justamente como forma de agradecimento ou de recompensa na Igreja Católica, justamente para que ficasse paga o favor que foi feito para a Igreja de Roma. De que forma? Foi-se agora apresentado uma semana por Semana Santa. Quem é que não vem de uma tradição aonde tinha uma sexta-feira, um sábado ou um domingo, e tinha até mesmo uma quarta-feira que não podia varrer casa, não podia tomar banho? E quem é que não lembra disso? Nós viemos de uma origem que verdadeiramente aprendemos da forma que fomos instruídos. Então tudo tem um início, e o início justamente foi uma paga de favor. E a paga de favor justamente foi essa. A Igreja Católica, ela tinha que chegar e abençoar também os empresários pesqueiros. E a forma que eles encontraram de abençoar justamente foi cedendo para ele, uma vez por ano, uma Semana Santa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não quero justamente pautar esse assunto, ao qual é uma homenagem pagã, ao qual é uma origem que só você vai saber se detalhadamente você pesquisar para entender a origem de cada semente semeada na face da terra. Eu quero falar neste momento de um cara que teve verdadeiramente um profundo ou uma profunda intimidade com Deus, aonde ele tinha um dom de trazer uma grande correção para a casa de Deus. Paulo, escrevendo a carta a Romanos, no capítulo de número 10, versículo 10, ele vai dizer: visto que com o coração se crê. Então ele começa a entrar em uma terra aonde ele apresenta aquela terra, uma terra que não existe espião, e não existe segredo que possa ser revelado a outra pessoa a não ser a Deus. Somente Deus é capaz de entrar e passear no meu e no seu coração. Então Paulo, ele começa iniciando dessa forma: visto que com o coração se crê para a justiça. E depois que a gente vê que houve a crença, a palavra de Deus vai dizer que a boca fala no que o coração está cheio. Primeiramente, ele diz que visto que com o coração crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ficamos diante desse texto e sabemos muito bem que para entrarmos na presença do Senhor, nós temos que fazermos as nossas confissões. Confissões essas que anteriormente, nós vamos entrar no outro texto, era-se carente, a igreja era necessitada. Por que não dizer que a igreja ela sofria de uma deficiência? Uma igreja que era incapaz de verdadeiramente lutar pelos seus objetivos. Se nós voltarmos nos Velhos Testamentos e formos na Antiguidade, nós vamos nos aprofundar que muitas pessoas entraram em muitos caminhos estranhos, porque os sacerdotes, representantes daquele povo, não tinham altar, e por não ter altar, as pessoas passavam a sofrer as consequências. Sabemos bem que um rei que foi constituído, o primeiro rei, depois do livro de Juízes, nós começamos a passear na Bíblia. E o primeiro rei ao qual foi apresentado, porque a nação de Israel, a nação de Deus, ela desejava, ela almejava verdadeiramente ser liderada pelo homem, um homem falho. Ela resistiu à santidade de Deus. Ela não quis mais a santidade, porque a santidade de Deus requer cobrança, requer renúncia. E eles recusaram porque outras nações se aproveitavam. Eles tinham os momentos das festas pagãs e eles faziam da forma que queriam. E nós sabemos a frustração que foi quando Deus ergue agora o primeiro rei, Saul. E conhecemos de Salticó. Mas eu também não quero pautar esse sacrifício. Eu quero pautar o verso próximo, que é o verso 11, que diz: porque as escrituras diz todo aquele que nele crê não será confundido. O que é que Paulo estava verdadeiramente explicando para a igreja? A igreja romana, ela tinha um hábito. Ela conhecia outro cristão pela forma, pelas atitudes, pela ética, pelas reações. Um verdadeiro cristão, ele não se embaraçava, ele não se sujava, ele não se contaminava e nem andava contaminando ninguém.
Então Paulo, ele, através do seu testemunho, através do comportamento, ele viu que a igreja poderia pregar sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Só a pessoas copiando justamente o comportamento daquela terceira, quarta ou quinta pessoa. Eu não sei qual é a colocação que você tem colocado uma pessoa que tem verdadeiramente intimidade com Deus. Porque muitas das vezes nós não queremos copiar quem tem intimidade com Deus. E isso para nós é um prejuízo grande, causa um dano terrível, quando a gente não queremos copiar pessoas que andam em uma vida justa, em uma vida reta. Homens e mulheres ainda existem temente a Deus, pessoas que verdadeiramente conhecem a voz de Deus e quando escutam uma palavra que verdadeiramente vá ao seu encontro e aplique uma doutrina, uma forma nova de viver, ele acata, ele é quebrantado diante de Deus. E o Senhor, ele quer verdadeiramente conhecer ao meio ao teu coração se é verdadeiramente quebrantado para ele ou não é. E como é que a gente sabemos disso? Através dos comportamentos, através das reações. Tem pessoas que imaginam que as suas atitudes agressivas agredem a pessoa verbalmente, fisicamente. Eles pensam que essas atitudes aí, ela parte de Deus. Não. Nós temos que ter o autodomínio. Já imaginou? Eu chegar aqui na casa de Flávia está brigando com o presbiterinal? Meu amigo, isso é uma baixaria, não vou entrar não. É foda. Uma mulher e um homem de Deus se caracterizando pelo demônio, copiando o perfil diabólico. São pessoas que estão dentro da igreja, mas infelizmente, irmão, não estão com Cristo. Eles só entraram na igreja para dizer que tem religião, mas Jesus não tem não. Pessoas que levam entrás, contenda, intriga, isso não é tipo de cristão. Verdade. Jesus morreu calado por mim e por você. Imagine se Jesus fosse reclamar. Você já imaginou? Se ele dissesse assim: toma, Antônio, essa cruz é tua. Ele foi para uma morte maldita. Todo aquele que anda até com uma cruz no pescoço, irmão, você não sabe a maldição que ele leva. Cruz no pescoço, cruz pendurada, crucifixo pendurado em um carro, em uma moto, na mão. Isso é uma maldição, é demônio. Porque ele mesmo amaldiçoou que todo aquele que é pendurado no madeiro é amaldiçoado. Então entendemos só que no verso 12 ele diz: portanto, não há diferença entre judeu e grego. O Senhor faz exceção de pessoa, irmão? Não. Faz? Não. E por que nós estamos fazendo exceção de pessoas? E por que nós estamos escolhendo as pessoas?